Existem coisas que são criação da nossa cabeça, mas existem coisas que são da realidade. E nós não temos o poder de mudar. É simples assim. Então o que eu digo é o seguinte: nós precisamos começar a prestar atenção nesse aspecto da realidade da nossa vida, de que nós estamos inseridos numa realidade e essa realidade se apresenta para a gente e não adianta a gente achar ruim. É só isso. Existem coisas que eu posso criar, mas existem coisas que fazem parte da minha vida e fazem parte da realidade que está para além da minha vontade. Então, se eu chego aqui, tal como eu estou agora, e digo para vocês: olhe, vocês estão me vendo assim, mas eu tenho uma curiosidade para vocês. Eu não sou isso que vocês estão vendo. Na verdade, eu sou um chinês e eu tenho 2 metros de altura e na verdade, eu não sou nem um chinês, eu sou uma chinesa de 2 metros de altura. O que é que a senhora vai dizer para mim? A senhora vai acreditar? Não. Se eu chegar aqui para dizer para todo mundo: agora eu sou Napoleão Bonaparte, e todos têm que me tratar agora por Napoleão, o que é que vocês vão dizer? Tá doido. Aí eu pergunto: e por quê? Veja que curioso. Por quê? Se uma pessoa chega em qualquer local, vestido de Napoleão, dizendo que é Napoleão, porque todo mundo vai olhar para essa pessoa e vai dizer: é louco. E se a outra chega, um cara, 1,80 m, o braço desse tamanho, vestido com vestidinho colado, um tubinho, como dizem, e diz: meu nome é Patrícia, 1,80 m, olha o braço do cara. Patrícia. E como é o nome do senhor? Seu Severino. Meu nome é Patrícia e agora o senhor será obrigado a me chamar de Patrícia. E todo mundo tem que bater palma. Por que o Napoleão era louco e esse agora todo mundo tem que tratar por Patrícia? Veja que coisa. Veja, e eu não estou questionando a convicção que o cara tem que é Patrícia, não. Não estou questionando isso, não. Eu não estou questionando o sentir dele. Entendeu? O que eu estou questionando é a própria realidade. E a diferença de critério que se criou em dizer: não, isso aqui tem que ser respeitado. Porque se ele se sente Patrícia, é porque ele é Patrícia, não é Patrícia. Assim como o outro também não é Napoleão. Só que o outro, o cara diz: ó, vai pro psiquiatra, porque isso é uma patologia. Esse cara é esquizofrênico. Mas esse aqui não, nós precisamos respeitar. Mais ainda, se você não tratá-lo por Patrícia, nós já estamos nessa situação. Ele vai dizer: é homofobia. É mal. Você é mal. Intolerante. Antes, careta, isso é da década de 80. É mal. Você é mal. Intolerante. Essa é a situação que a gente já está. Não, mas hoje, veja, há pouco o Supremo Tribunal Federal, poucos meses, equiparou o negócio chamado homofobia, que ninguém diz direito o que é. Eu estava conversando com o Wendel há pouco sobre isso. Mas todo mundo já ouviu falar nessa palavra mágica, né? Homofobia. Todo mundo já ouviu? Quem nunca ouviu falar essa palavra? Levanta a mão.
Todo mundo já ouviu. Aí o Supremo Tribunal decidiu agora, por analogia, criou um crime sem lei, que é um absurdo, né? Um crime sem lei, que antes, quer dizer, é um princípio do direito romano que tem quase 2000 anos. O Supremo criou um crime sem lei, equiparando o crime, a homofobia ao crime de racismo. Aí ninguém diz direito o que é homofobia. Ninguém diz direito o que é. Então veja, essa é a situação que a gente já está. A grande questão é o seguinte: como é que nós chegamos nessa situação? Como é que nós chegamos? Como é que se pode chegar numa situação dessa? Hoje, se você pegar o manual, por exemplo, de psiquiatria, hoje hoje, nos manuais de psiquiatria, você ainda tem lá, por exemplo, como doença, como uma patologia, que tem lá um CID, né? O travestismo, por exemplo. Tá lá, hoje ainda. Vai chamar um cara desse doente. Preso. Homofobia. Hoje, nos manuais de psiquiatria, ainda consta isso daí. Mas vejam, aí, feito só essa abordagem, eu creio que todo mundo percebe que a situação que a gente está é essa. Né? Todo mundo. A questão é como chegamos. Como chegamos? Veja, existe um negócio chamado engenharia social, que poucas pessoas ouviram falar, né? E aí não era nem interessante aquele menininho tá assistindo essa palestra, entendeu? Não é apropriado para ele, não. Que eu vou falar coisas assim que não é para a idade dele. Nem esse. Não é muito bom. Eu preferia que saísse. Porque não é para a idade dele, não, isso que a gente vai conversar, entendeu? Aí, existe um negócio chamado engenharia social, né? O que é engenharia social? Engenharia social é o seguinte, é quando meia dúzia toma a decisão de dizer o que é que você agora vai ter que fazer, se comportar isso. Algumas pessoas acham isso já exagerado. E o gênero tem a ver com esse negócio, né? Transformação social. Moldar a sociedade à luz do que esses iluminados têm na cabeça. O que é o gênero? O gênero é uma ferramenta de engenharia social que surge na década de 90. Há, entre aspas, teoria, que não é teoria. Teoria pressupõe uma comprovação científica, né? Não é uma teoria. É por isso que a gente chama de ideologia de gênero. Quem vocês ouvirem falando assim, teoria do gênero, é a galera deles, como se diz, né? Porque não é uma teoria. A gente chama de ideologia, é como se fosse uma falsa teoria, não é? Surge na década de 90 essa teoria, mas é uma coisa que já vem ali. A semente, ela foi plantada lá no meio do marxismo, no meio não, no mundo marxista, no final do século XIX. Isso daí entra no século XX e as pessoas vão amadurecendo. Não vai dar para a gente detalhar, mas veja, um ponto importante desse esquema do gênero, vocês já devem perceber, é que é o ataque à família. Né? Então, por exemplo, acho que foi 2011 ou 12 que, voltamos de novo, o Supremo Tribunal Federal decide pela constitucionalidade da união estável, chamaram assim, né? Entre pessoas do mesmo sexo. Isso foi 2011 ou 12. Ou seja, veja, contra o próprio texto da Constituição, né? A Constituição diz: família é uma, não sei o texto decorado, né? Mas família é uma entidade formada pela união de um homem e uma mulher. Aí o Supremo diz: não, isso aí é preconceituoso.
Isso é preconceituoso, não é família. Família é qualquer pessoa que se junta a outra família. Aí vem o ponto. Não é o Supremo Tribunal que tem que dizer o que é família. Porque isso é questão de direito natural. Não é o Estado que tem que dizer o que é família. A família é uma instituição criada por Deus. Isso é questão de direito natural. Não é o Estado, não é o ministro do Supremo Tribunal Federal que diz que é família. Voltamos ao tema da realidade. Por mais que os ministros do Supremo jurem que família, que um homem com um homem é família, isso nunca será uma família. Família é uma instituição criada por Deus e é um homem e uma mulher. Não adianta. Então eles vão fazer isso como? Na tora, na imposição. Quem negar vai ser preso. É nessa base. Mas eles não podem mudar a realidade. Então, família, homem e homem é família? Aí vem a pergunta. Tem várias perguntas que nós podemos fazer. Se homem com homem é família e mulher com mulher é família, por que não 3 homens e 5 mulheres? O que é que impede? O que é que impede? Se o nosso Supremo Tribunal Federal já hoje aceita. Vejam, eu lembro que na época estava lá, o pessoal festejando. Supremo considera constitucional a união entre pessoas do mesmo sexo. Tá bom. Eu estava conversando com um amigo na véspera. E eu olhei para ele e disse, você vai ver que amanhã, não é profecia não, é porque quem já está lendo já sabe o desencadear das coisas. Eu disse para esse meu amigo, amanhã vai aparecer gente querendo não, exigindo a conversão da união civil em casamento. Dito e feito. No outro dia de manhã, quando eu entrei na internet, estava lá. 2 carinha. Na justiça já. Na véspera, não, nós não pensamos em casamento de forma alguma. Nós só queremos os nossos direitos. No outro dia, 8 horas da manhã, o cara estava abrindo cartório. E a imprensa? Tá aqui fulaninho, fulaninho. Eles vieram requerer a validação da união em casamento. Negócio impressionante. E aí você vê, se pode homem com homem, por que não pode? 3 homens, 5 mulheres. Por que não? Não há nenhum impedimento. Aí é uma questão de lógica elementar. Se a senhora aceita a premissa, a senhora vai ter que aceitar a consequência. Se você aceita como natural o casamento ou a relação entre 2 homens, a questão é, e por que não 3 homens e 5 mulheres? E por que não 3 homens, 5 mulheres e um cachorro? A zoofilia. Por que não? Dito de outro modo, se todas as relações, e aqui nós estamos já falando de sexualidade, se todo tipo de relação, de manifestação da sexualidade humana é natural, nós temos que estar abertos realmente a tudo. E eles defendem isso. Se vocês forem ler os livros do pessoal, eles defendem isso. Aí você vai para lá, para a antropologia bíblica, lá, o que é que eles chamam de homossexualismo? Que não tem a ver com gênero não, viu gente? Isso aí já é uma distorção. Tem a ver, mas não é, não. É outra coisa. Gênero é engenharia social. E muitas pessoas acham que tem a ver com... Não, é outra coisa. Se der tempo, a gente vai tentar só deixar isso mais claro. Mas, você vai para a Bíblia, e na Bíblia, toda a antropologia bíblica, ela tem não só a antropologia bíblica, mas se você pegar todas as grandes religiões do mundo, elas têm uma linha só. É que a relação entre pessoas do mesmo sexo é algo condenável, e isso aí a Bíblia chama de pecado. Ponto. Aí é aquele negócio.
Você tem seus pecados, eu tenho os meus. Para resolver a sua vida que eu resolvo a minha. Não tem nenhum problema. Agora, o gênero não é isso. Gênero, como eu falei, é uma ferramenta de engenharia social. Vou fazer a pergunta que é uma como é que se diz? Uma pesquisa que eu faço toda vez que eu falo. Quem aqui acha que esse negócio de ideologia de gênero, como eles dizem, a teoria do gênero, surgiu dentro do movimento que eles chamam agora LGBT, ou movimento gay? Quem é que acha que surgiu dentro desse movimento? Quem é que acha que o gênero surgiu dentro disso? 1, 2, 3, 4. Mas eu não estou falando da relação homossexual. A relação homossexual existe desde que o homem é homem. Esse é o ponto. Uma coisa é dizer, existe desde que o homem é homem. Outra coisa é dizer, isso é natural. Ou seja, da natureza humana decaída, o cara transformar a natureza humana decaída, os impulsos decaídos numa naturalidade. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da ideologia de gênero. Esse negócio que a gente está vendo e ouvindo. Que o pessoal chega lá, chega o deputado Jean William, quando diz Renan Calheiro, Jean William. Esse negócio, quem acha que surgiu dentro do movimento gay? Levanta a mão. Pronto. É sempre assim, a maioria não foi. Não entendi. Eles quem? Mas jogar culpa? É não. É não. É exatamente o contrário. Veja, não surgiu no movimento dito LGBT. Essa tecnologia, o gênero, isso surgiu dentro do movimento feminista. Que todo mundo incensa. E toda vez que eu sento a lenha, sem pena nenhuma, porque eu não tenho nenhum respeito pelo movimento feminista, zero, isso choca. Entendeu? Como é seu nome? Eu esqueci. Severino. Então isso choca. As pessoas ficam assim, como? O movimento feminista é uma coisa tão boa. Entendeu? E eu falo sem nenhum pudor. Entendeu? Então, todas as vezes que eu faço essa mesma pesquisa, ao vivo assim, todo mundo, movimento gay, foi não. Isso foi desenvolvido, gestado, ao longo de pelo menos 60 ou 70 anos dentro do movimento feminista, que vai estourar na década de 90, com um livro de uma feminista chamada Judith Butler. Ela publica esse livro. Isso foi traduzido. É uma feminista americana, lésbica. Mas o fato de ser lésbica é um detalhe. Como eu digo, o problema é dela. Na década de 90, ela publica um livro em 1990, foi traduzido como Problemas de Gênero. Isso tem uma tradução em português pela Boitempo, que é uma editora marxista, não é? Mas lá, para chegar em Judith Butler, Severino, 1990, isso daí veio o pessoal do movimento feminista, as feministas, sobretudo as que entraram, seguiram a linha marxista, que aquilo ali é um saco de gato, entendeu? Isso foi sendo maturado por pelo menos 50, 60, 70 anos. E chegaram na década de 90 com este livro, escrito por essa mulher chamada Judith Butler, que é uma americana. E ela lá diz, chega a essa concepção acabada do gênero, que diz o gênero, ele independe, é uma expressão da sexualidade, desconectada da nossa realidade biológica, e voltamos ao tema do início, a realidade.
Eu tenho uma realidade, uma estrutura anátomo-fisiológica, hormonal. Por mais que eu queira, não dá para mudar. Aí ela vem e diz, não, o gênero é uma construção social. E como construção da minha mente, ó, voltamos ao início da nossa conversa. Há coisas que eu posso construir com a minha mente. Posso fechar meu olho aqui e construir assim, ó, um quadrado. Mas há coisas que eu não tenho domínio. Eu não posso dizer que isso aqui é um gato. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. Na verdade, eu não. Ninguém tem esse poder. O único ser que tem o poder de criar com a palavra, quem é? É Deus. Porque está lá no Gênesis. Né? Ele diz o quê? Faça-se a luz. E a luz se faz. É Deus. A gente não vai ter tempo. Tá, já tu me dá um toque. A gente não vai ter tempo, mas se a gente cavar, a gente vai ver que isso aí, no fundo, é uma revolta contra o próprio Criador. É uma revolta luciferina. Eu não me aceito. Eu não aceito a realidade tal como ela é. É a realidade contra o próprio ser das coisas. A realidade contra a própria realidade. É uma revolta contra a própria realidade. É uma revolta contra o próprio ser das coisas. Mas não dá pra gente desenvolver isso daí. Eu estou dando um salto lógico muito grande, né? E aí fica confuso, o cara diz, não, está louco. Tá louco o que esse cara tá falando. Mas não é não. Se a gente cavar, a gente chega lá. Chegamos em 90, ela chega nessa ideia acabada. É uma construção social que independe do sexo biológico. Está aqui o professor de biologia. Então, primeira providência é o seguinte, não precisa mais da gente da biologia, você vai automaticamente perder seu emprego, ter que arrumar outra coisa para fazer. Não existe uma realidade biológica. É uma construção social, veja, livre de qualquer travas, inclusive morais, travas fisiológicas, morais. O gênero é livre. Mais ainda, ele se faz a todo momento. Olha que coisa linda. Se faz a todo momento. Então vem a questão. Eu cheguei aqui agora, por isso que eu digo, de uma hora para outra eu posso dizer, agora eu estou me sentindo mulher. Quem é você, Severino, para dizer que eu não sou? Quem é você para dizer que eu não sou? E o problema, aí surge, vocês pensam, veja, as pessoas não têm noção da gravidade disso. Porque é o seguinte, aí logo chega um cara aí dizendo, precisamos defender os direitos dessas pessoas, não é? Como vai defender direito? Se não é algo da realidade. Então, aí surgem os problemas. Eu vou dizer algumas coisas que vocês vão rir. Mas tudo isso já está acontecendo. Aloysio. Até esse momento, homem, né? Aí o que é que o cara olha? O cara olha assim, vai para... Tá lá no trabalho. Ele olhou para a legislação previdenciária. Mulher se aposenta 5 anos antes. Não é? Isso aconteceu. O Severino está rindo ali, mas isso aconteceu. 5 anos antes. Tem um caso, se você olhar na internet, teve um artista desse lá na Argentina. E por que não? Mas a pergunta é por que não? Se todo mundo aceita que o gênero ele não é uma construção, e eu não posso me sentir mulher, faltava 5 anos para o cara se aposentar. Ele foi lá no setor de pessoal, disse, sou mulher, estou requerendo aqui a minha aposentadoria. Isso aconteceu, gente. Rolo, confusão. Quem é você para dizer que eu não sou? Nega, entra na justiça. E como a gente, que é o outro tema que não vai dar para a gente abordar, que é a questão do ativismo judiciário, quando os caras não conseguem passar essas pautas via legislativo que tem a representação do povo, os caras fazem isso
via judiciário, eles estão fazendo isso com aborto, estão fazendo isso com droga, estão fazendo isso com gênero, estão fazendo isso com toda essa pauta. Via judiciário. Ninguém toca nos ministros do STF. É a história do ativismo judiciário. O cara preso. Por quê? Condenado por estupro. Chega no presídio feminino, presídio masculino, e diz: estou me sentindo mulher. Acordei hoje me sentindo mulher. A história da identidade de gênero. Eu me identifico com o gênero de mulher, que ela mesma, a própria Judith Butler disse que não existe nem esse negócio de identidade de gênero. Os caras ficam repetindo. Ela diz que não existe porque, na verdade, ela é coerente. Ela diz que não há nenhuma trava. Você entra no Facebook, no Google lá, diz, eu nunca entrei não, mas já ouvi, né? Diz lá que tem, quando você vai botar, né? Não é mais sexo, nos documentos hoje já fala em gênero. Tem lá, já existe lá 70 e tantos gêneros para botar. Ué, são 70? Não, são ilimitados. Qual a quantidade? A quantidade é o que a imaginação humana for capaz de conceber. O cara estuprou, preso. Chega no presídio e o cara diz: estou me sentindo mulher. E a juíza deu. Quero ir para o presídio feminino. Chegou lá, o que é que ocorreu? Abusou das detentas. E a juíza não vai se responsabilizar, não? Não. Toca o barco. Entendeu aí a brincadeira? É simples assim. Quem se responsabiliza por essa brincadeira? Criança. 6, 7 anos, 8 anos. Chega toda uma atmosfera que está sendo dinamizada dentro da escola. Né? Livro didático, está lá, recheado. Pode pegar os livros das crianças de vocês. De uma hora para outra começa a pipocar em todo canto. Criança, não. Os trans, porque a pauta do momento é do trans, né? Porque a pauta feminista já foi consolidada, a pauta homossexual já foi consolidada, a pauta agora é dos trans, ok? É a pauta do momento. Em todo canto vocês podem olhar, entra aí na internet, a pauta é trans, é a agenda da vez. Aí, criança de 6, 7 anos, chega e diz: cirurgia, mudança de sexo, custeada pelo SUS, com seu dinheiro. A idade hoje é um limite. E aí vem PSOL, PT, PSB, que é a agenda revolucionária marxista da esquerda. Não é? Tem que diminuir. Sem consentimento dos pais, diminui a idade. Aí vamos para as consequências. Consequências são o seguinte. Tem um negócio chamado disforia de gênero, que já está, de certo modo, com um pezinho assim, ó. O nome já está com um pezinho na agenda. Porque a terminologia anterior, salvo engano, era transtorno de identidade sexual. E o que é isso? Isso é uma patologia, isso é uma doença. Ok? Doença. Tratada onde? Por um profissional. Não sei quando foi que se deu a mudança, mas já mudou o nome. Não é transtorno mais de identidade sexual, é disforia de gênero. Ó, já está com o pezinho. Já pegou a terminologia. Ok? Patologia. Tem lá um CID. Vamos para os dados científicos. Você pega, tem um estudo da Sociedade de Psiquiatria Americana sobre, especificamente, disforia de gênero. Que o pessoal dessa pauta, dessa agenda, está tratando como brincadeira. Fazer cirurgia de mudança de sexo para criança. Tratamento hormonal pesadíssimo. E chega a fazer até a própria cirurgia. Vou dar um dado e vocês vão cair para trás agora, dessa brincadeira de mudança de sexo. Depois que eu falar isso aqui, vou falar do dado, do percentual de suicídio desse pessoal. Aí, dado lá do Instituto lá de Psiquiatria norte-americano. Disforia de gênero, que era o antigo transtorno de identidade sexual. Não sei o percentual exato, mas é algo em torno assim. Nas meninas, o que é disforia de gênero? É aquele desconforto
aquele desconforto que a pessoa sente, um certo descompasso, uma certa dissonância entre o seu sexo biológico e o impulso que ele sente sexual. Ok. Isso é tratado como um problema de saúde, de fato. Isso é uma doença, ok? Que ainda está nos manuais de psiquiatria. Ok. Tá lá. Meninas. É um negócio assim. Não vou dar o dado exato. Isso daí sendo tratado 6, 7, 8 anos. Quando chega ali na puberdade, 12, 13, 14, mais de 90, se eu não me engano, 95% dos casos normaliza. Tratado como doença. Menino, quase 90%, 86%, 87%. Estabiliza. Esse impulso desordenado, que pecado é uma desordem. Esta desordem, ela, quando bem administrada por um profissional, isso é o resultado do estudo de psiquiatria do Instituto lá norte-americano. Isso aí, quando chega na puberdade, estabiliza. Nas meninas, mais de 95%. Os casos dos meninos, quase 90%. E os caras brincando de fazer mudança de sexo com criança. É um crime, né? Um crime. Um cara desse tem que ser preso. Pega as estatísticas de suicídio. Suicídio do pessoal que faz cirurgia de mudança de sexo. A taxa é 20 vezes mais alta do que a população geral. Como é o nome da senhora? Dona Damiana. Eu vou perguntar à senhora o seguinte. Se chegasse um médico não, qualquer pessoa, receitando um remédio ou um tratamento, dizendo assim, Damiana, né? Dona Damiana, tome aqui esse remédio. Então faça esse tratamento. Que a senhora fazendo isso, a senhora tem 20 vezes mais chance de morrer. Quem é que ia fazer? Quem é que ia recorrer a um negócio desse? Quem é que ia recorrer a um negócio desse? Mas isso é, silenciado. Isso tudo é silenciado. Então, veja, todas essas pessoas são vítimas desse negócio que foi criado por pessoas que, hoje eu não tenho mais nenhuma dúvida, que são pessoas loucas que desenvolveram uma teoria que isso está sendo inoculado na cabeça dos jovens, todo mundo. E isso tem consequências reais nas vidas das pessoas reais. Esse é o ponto. Sim. Hoje é agenda pública. Sim, mídia, tudo. Então, fazendo um gancho novamente. Então, isso não caiu de paraquedas. Isso é uma coisa que vem sendo construída. Isso entra no seio, na verdade, o gênero tal. Esse nome surge em 1972, ok? Quem criou a terminologia foi um cara da psicologia chamado John Money. Ele publica um livro em 72, início da década de 70, né? Portanto, e ele cria esse nome, esse negócio, que ele chamou de identidade de gênero, que ele diz, a tese é a mesma, a tese é a mesma. O gênero independe do sexo biológico e ele pode ser mudado com educação, por meio da educação. E ele fez um experimento. Foi o único experimento, até onde me foi dado saber. Tu tens isso aqui, não? Pronto, coloca isso aqui. Foi o único experimento, que teve, vamos dizer, o propósito que teve como objetivo a comprovar a teoria do gênero. O único. Você conta a história aí ou eu preciso contar? O que você sugira?
Passa aí, né? Depois eu faço. Veja, isso está na internet, viu, gente? Se vocês forem pesquisar, está tudo lá. E vocês vão ver no que deu. No que deu essa brincadeira do John Money de dizer, não, um menininho, ele pode ser criado, se ele for criado como uma menininha, ele será uma menininha. Deu nisso daí que vocês vão ver. Isso foi, ele publica em 72 o livro, o cara foi capa da Time, o cara dava entrevista em todos os canais de TV, o cara era incensado por toda a mídia, toda a imprensa e tal. 10 anos depois, surgem as consequências com essa família aí. Aí não vai dar para ler. Para mim está ilegível. Eu vou contar, eu resumo. Veja, essa não, né? Brenda. Teve o casal, John Money, tá vendo? O John Money. O casal teve 2 filhos, 2 meninos, gêmeos, ok? O que é que ocorreu? Os meninos pequenininhos, parece que eles foram fazer um procedimento lá, de fimose, salvo engano. Aí deu problema em um dos meninos. Década de 70, viu, gente? Deu um problema lá e o instrumento usado cauterizou a pitoquinha de um dos meninos. Os pais entraram em desespero. Quando liga a televisão, está o John Money dizendo, eu tenho a solução. Seu filho, você tem um menininho. Se ele for criado como menininha, ele vira menininha. John Money, na televisão. A mãe, desesperada, procurou o cara. Chegar lá e disse, não tem nenhum problema. Eu tenho uma solução. Faço isso pequenininho. Nós vamos fazer o seguinte. A senhora vai... Todo mundo vai tratar como menina. Botou o nome Brenda. Ele não vai saber. Roupa de menina. Tudo. A educação de menina. E o irmão gêmeo, menino. E vamos tocar o barco. Ok. Só que o menininho que estava sendo tratado como menina cresce. Ele tem os seus impulsos de menino. Ele sempre está ali naquela coisa sem entender. Quando chega lá 12, 13, 14, 15 anos, os pais já não aguentam mais. Ele rasgava os vestidos. Chega com 15 anos, o pai não aguenta mais, o pai decide contar. Faz uma cirurgia de reversão. Depois ele pega, se casa, só que isso aqui ficou lá. O final da história é o seguinte. Casou, ele se suicidou. O irmão logo depois também suicidou-se. O pai e a mãe, salvo engano, se suicidaram. Então, resultado, o desastre na vida da família. Esse foi o único caso, isso está está na internet, o vídeo, foi feito um documentário na BBC. Então, tá lá. Foi o único experimento, dito experimento do gênero. Deu nisso. Ninguém fala. Isso foi na década de 70. Isso foi na década de 70. Quando chega na década de 90, como eu falei, a Judith Butler, estamos no meio do movimento feminista, né? Ela cria esse negócio do gênero e isso daí é levado para onde? Isso é levado para a Conferência Mundial sobre a Mulher da ONU, porque muitos não sabem, infelizmente, mas todas essas pautas que visam destruir a família, atacar a religião, droga, gente, tudo isso hoje é coordenado por um negócio chamado ONU, que o povo acha isso lindo, acha a ONU lindo, né? Em 95 houve a Conferência da Mulher em Pequim, da ONU. Lá as feministas americanas, elas vão destinadas a colocar a agenda de gênero na plataforma política da ONU e dali disseminar para o mundo inteiro. Aí eles começam a falar lá em gênero, ninguém sabe, porque até agora só se falava em igualdade sexual. Percebe que ninguém fala mais isso? O nome agora é o quê? Igualdade de gênero. Ninguém fala mais igualdade sexual. Não é? Igualdade entre os sexos. Não, é igualdade de gênero.
Chega lá, ninguém sabe o que está aprovando direito, e isso entra na pauta, vai para o documento final, e aí eles mudam todos esses termozinhos. Onde falava de sexo, eles colocam gênero, como se fossem sinônimos, mas não tem nada a ver. E isso ganha a escala global. E aí, por exemplo, um dos locais prediletos desse pessoal é o quê? É a escola. E por quê? Porque, como diz um dos caras, e aí a gente volta de novo lá para dentro do marxismo. Em 1970, surgem dois autores marxistas. Na verdade, eles já existiam, né? Mas eles publicam 2 livros no mesmo ano. Um é um cara chamado Pierre Bourdieu, francês, e o outro também francês, chamado Louis Althusser. O Pierre Bourdieu publicou um livro chamado A Reprodução, e o Louis Althusser publica um ensaio chamado Aparelhos Ideológicos do Estado. Resumindo, nos dois, eles chegam à seguinte conclusão. Nós queremos fazer a revolução marxista, né? Comunista, e tem uma coisa que impede. A coisa que impede essa mudança é um negócio chamado escola. Porque é lá onde está arraigado toda essa cultura antiga, esses valores que já vêm de casa. Na verdade, um pouco antes, dentro do mesmo movimento marxista, houve uns caras que já chegaram dizendo que temos que destruir a família. Na década de 30, os caras já diziam isso. Temos que destruir a família porque a família é a fonte de autoridade. Se a gente quiser fazer a evolução, a gente tem que destruir a família. Em 30, os caras já diziam isso. Em 70, chegam esses outros caras, ainda dentro do marxismo, e dizem assim, nós temos que tomar o sistema educacional. 1970. Quando chega em 90, chega o negócio do gênero, que tem verniz marxista também, e diz, temos que implantar o gênero. Já colocamos na ONU, e qual será o local predileto que a gente vai tocar a nossa agenda? É na escola. E como eu estava falando, o Louis Althusser está lá escrito no livro dele. Ele diz assim, no Aparelhos Ideológicos do Estado, ele diz assim, mas vejam como é simples, como é que nós nunca pensamos nisso? Por que nós temos que tomar a escola para fazer a transformação da cabeça das pessoas, dos jovens? Porque é simples. A escola, e é simples mesmo, a escola é o único local que nós temos uma plateia lá disponível de jovens imaturos que ficam lá à nossa disposição 4, 5, 6, 7 horas por dia, 4, 5, 6 dias por semana. É lá então que a gente vai fazer. Ele diz isso. Ele está lá no livro. Então o que é que a gente vai fazer? Toda essa agenda, porque o gênero, minha gente, é um pino, é uma engrenagem, do negócio que a gente chama cultura da morte. É um parafusinho, um parafuso. Aí você pega esse negócio, aí junta com aborto, junta com liberação de droga, junta com esse negócio de ecologia, de direitos de animais, que no fundo é a subversão da antropologia cristã, que ele querer colocar um cachorro no mesmo patamar de um ser humano. Tudo isso é o que a gente chama eutanásia. Nos países da Europa já tem suicídio assistido, legalizado. Já tem hotéis para as pessoas se suicidarem. Legalizado. Tudo isso é um negócio que a gente chama cultura da morte. O gênero é um parafusinho, um parafuso disso. E, repito, a gente não tem tempo para fazer o desenho todo, né? Mas aí você começa a perceber que uma coisa se liga com outra. Vou dar um exemplo aqui. Eu acabei de dizer que o exemplo
o gênero foi gestado durante 50, 60 anos dentro do movimento feminista. Isso recebeu o acabamento final em 1990 no livro Problemas de Gênero, escrito por Judith Butler. O conteúdo desse livro foi levado pelas feministas americanas para a Conferência Mundial de Pequim, Conferência sobre a Mulher, 1995. Em 1994, a ONU fez outra conferência, um ano antes. Sobre o quê? Controle populacional. Qual era a pauta das feministas? Aborto. Um ano antes, a pauta era passar a agenda do aborto em escala global via ONU. Não conseguiram. Por quê? Sabe quem foi que atuou? Atuou pegando o telefone, ó, e ligando para todos os chefes de Estado. Foi o Papa João Paulo II. A agenda do aborto não passou na conferência do Cairo em 94, porque pauta feminista, desprezo total. 1994, foram lá para aprovar, não passou porque o Papa interviu. Não tem problema. Um ano depois, o que é que a gente vai? A gente vai com unhas e dentes para a China, Pequim, Conferência da Mulher. Mesma delegação, mesma pauta feminista, só que aqui é camuflado. Aqui é questão do gênero. Ninguém sabia o que era gênero. Assim como hoje ninguém fala de aborto. Vocês não vão ver, mas em nenhum documento, mídia, ninguém fala mais esse nome, porque o nome é feio. Pega mal. Temos que mudar o nome. Então os caras colocam um nomezinho bonitinho que ninguém entende, só eles. Aí eles chamam assim: antecipação terapêutica do parto. Olha que coisa. Ou então, mais refinado ainda, direitos reprodutivos. Aborto. Como é que você pode ser... Veja, é um direito. É um direito. Olha a terminologia. É o que a gente chama da guerra semântica, né? A guerra pelo significado das palavras. Isso não é brincadeira. É aí que boa parte do jogo é jogado. 2014, talvez muitos de vocês, sobretudo o pessoal da educação, vai lembrar. Houve toda uma mobilização em relação aos planos, o plano nacional, plano estadual, os planos estaduais e os planos municipais de educação. Governo da dona Dilma. Já vinha um plano lá elaborado pelo MEC, uma minuta de plano, e isto foi enviado para os 5.500 e tantas câmaras municipais do Brasil. A minuta, com toda a pauta de gênero. Igualdade de gênero, toda essa pauta. Colocar nas escolas, isso para Plano Municipal de Educação, para ser tratado nas escolas, para ensino fundamental. Eu tenho um documento em casa. Depois o MEC disse, não é, era Haddad. Não é, eu tenho um documento em casa. Aquele lá que Bolsonaro falou é tudo verdade. Está tudo documentado nos documentos do MEC da época. O governo federal envia uma minuta de plano municipal com toda a agenda para os vereadores aprovarem sem saber o que estava aprovando. Essa foi a briga lá de 2014. Aí a gente sai aqui, a mesma coisa que as feministas fizeram lá em Pequim, em 95, tirando aquele negócio de sexo e botando gênero, e o povo sem saber o que era e aprovando, eles fizeram em 2014 aqui com os planos municipais, porque os vereadores não sabiam o que estava aprovando. Terminologia. Isso é uma besteira. Não é besteira. O jogo é jogado aí. Vai chegar o momento onde a sociedade estará pronta para receber a verdade. Diz, era isso que a gente estava querendo dizer. A gente sai aqui nas câmaras municipais tentando mostrar para os vereadores, dizendo não é isso, tira esse negócio, tira esse termo, muda esse termo.
Eu posso dizer para você o quê? Em toda a região metropolitana de Pernambuco, a gente praticamente conseguiu tirar dos planos municipais. Do plano estadual conseguimos tirar. Só que são 184 municípios. Passou isso em muitos lugares. Para quê? Para colocar nas escolas. A pauta de gênero trabalhada nas escolas. Então é chegar para uma criancinha de 4, 5 anos, dizer, olha, não, você é menininho, vamos acabar com esse negócio de menininho e menininha. Aquele negócio aquele slide que você trouxe na Suécia, por exemplo, o pessoal criou um pronome neutro aí. Não pode chamar menino de menino nem menina de menina, porque isso ofende. O uniforme tem que ser tudo laranja, negócio de aquela polêmica lá com o Damás. Azul menino, não tem que ser tudo laranja, uma cor neutra. Isso são estereótipos criados pela sociedade. Quantos minutos nós temos? Bota, só tem 15 minutos. Meu Deus. Coloca aquele videozinho, aquele primeiro. Não, o que conta é aquele dali. Vamos ver esse videozinho. Será que vai dar para ver? E aí? É exatamente isso. Então, isso aí vai gerar o quê? Colocar isso nas escolas, para quê? Porque pegar uma mente ali que está em formação, inteligência que está se formando, para quê? Para inocular todo esse veneno. Vejam que interessante. A história dos banheiros de gênero. Por que é que o doutor lá, o juiz, ou o vereador, o deputado, por que é que ele não inventa de botar banheiro de gênero lá no gabinete dele?
Ele bota. Por que é que só bota nas escolas? Porque exatamente as crianças estão lá indefesas. Faz o seguinte: pega o shopping aqui. Manda o shopping colocar isso para ver se o pessoal vai querer. Bota lá no Congresso Nacional, banheiro de gênero. Opa, deputada, entra aqui. Quer dizer, uma criancinha, uma menininha de 10 anos, entra aquele marmanjo que eu falei, vai fazer uso do mesmo banheiro que a minha filha de 9 anos? Como é que é isso? E as mulheres? Porque é o seguinte, quem é você para dizer que eu não sou mulher? Eu só acho que é brincadeira. Tá lá a senhora, vai no banheiro, chega um cara. Vestido de mulher ou não? Não, eu sou mulher aqui. Peraí, como é que é isso? Vocês têm ideia de quantos abusos ocorrerão se essa brincadeira for à frente? Mas o que é que eles fazem? Isso que é que a gente bota? A gente bota na escola com o tempo. Isso aí, ó, técnica de manipulação comportamental. Aquelas crianças que serão educadas naquela base acharão daqui a 15, 20 anos isso normal, aí vai chegar a hora da gente botar no shopping. Entendeu? Vai ser a hora de colocá-la no shopping. Porque, só que, veja, a corrupção da essência, preste atenção nisso que eu vou falar. A corrupção, isso é com tudo. Com tudo. A corrupção da essência, ela antecede, ela vem primeiro que a corrupção da aparência. Então é o seguinte, quando sua filha, você tem filha ou filho? Pronto. Quando sua filha, Deus livre, começar a manifestar determinados comportamentos, frutos disso daqui, dessa agenda de engenharia social, de mudança comportamental, quando ela começar a manifestar isso hoje, pode ter certeza que a corrupção da essência da alma dela começou há 10 anos. Só que você só viu hoje. É o cadáver que começa a apodrecer por dentro. Tudo na vida é assim. A grande questão é o seguinte, nós precisamos estar atentos e sensíveis e com os olhos treinados, e para isso a gente tem que se informar dessas loucuras que estão acontecendo, para a gente tentar perceber, detectar a corrupção logo no início, para a gente não deixar que a essência dos nossos filhos seja corrompida. Por quê, doutor? Quando chega com 14, 15 anos e você quer fazer o serviço nessa fase aqui, o serviço aqui já tem que estar feito. Aí tem gente que quer começar a fazer o serviço aqui. Já tem 10 anos aí. Ou seja, a corrupção da essência, ela já vem de longa data. Aí agora aqui a menina vai dizer, papai, eu estou comunicando, porque pedir ela não pede mais, porque você nem autoridade tem mais, porque isso também já foi destruído. Estou comunicando que eu vou para a Marcha das Vadias hoje. Protestar pelo direito das mulheres. Coisa para idiota, né? Coisa para idiota. Não é isso que elas dizem. Nos livros, não é isso que está nos livros. Tem um vídeo de uma feminista chamada Berenice Bento. Pode olhar no YouTube. Berenice Bento. Onde ela está conversando lá. Ela está num congresso feminista. Se eu não me engano, em São Paulo. Um dia desse. No qual estava presente a própria Judith Butler. Aqui no Brasil. Essa Berenice Bento, ela diz lá no... Conversa entre elas. Conversa de coxia. Conversa de coxia, né? Dizendo, olha, falando de um negócio chamado essencialismo estratégico. Dizendo assim, ó, nós sabemos que não existe mulher. A feminista, a mesma que diz que defende o direito das mulheres. Como é que é isso?
Como é que eu posso defender o direito das mulheres se não existe mulher? A mesma que diz que defende o direito das mulheres. Berenice Bento, está lá no YouTube. É lindo. A internet é maravilhosa. Nós sabemos que não existe mulher. Isso é um símbolo, e como todo símbolo é autoritário. É uma criação da sociedade patriarcal. Tal. Aí vem. Mas nós dizemos isso para defender uma pauta política. Sou eu, não é a Luiz que está dizendo. Isso é a feminista. Isso é o que o movimento feminista inteiro diz. Capítulo 1 do livro que eu falei, 1990, Problema de Gênero, Judith Butler, que é que dá o acabamento final à teoria, entre aspas, do gênero. Capítulo 1, ela diz: o assunto do movimento feminista não deve ser mais a mulher, deve ser o gênero. E ela lá diz, não existe mulher, não existe nada. E como é que vai defender direito de mulher se não existe mulher? Mesma coisa dos homossexuais. Quando é que entram? Como é que, vocês perceberam que praticamente eu nem falei desse negócio de homossexualismo. Porque a questão é outra. É outra. Esse negócio chega na página 520 do livro. Da história. E por que a gente tem a sensação que esse negócio é da pauta gay, como se diz? Da pauta LGBT, como se diz? Ninguém sabe que esse negócio foi gestado pelo movimento feminista. Assim como a pauta do aborto é a pauta do movimento feminista. Elas babam de ódio. Acabou, não tem nem o que discutir. Eu acho que isso não é surpresa mais para ninguém. E como é que vem essa sensação que a gente tem, que a gente acha que esse negócio do gênero é do movimento gay? Aí, aí é uma reflexão minha. 1995 é a Conferência de Pequim, onde a agenda ela é colocada na ONU e da ONU ela irradia para todo mundo. E em 2006, veja, 95, 2006, ocorre um outro evento chamado Conferência de Yogyakarta, lá na Indonésia. Aqui é um movimento da militância gay, homossexual, dito LGBT. Ok? Daqui sai um documento que eu sugiro que todos leiam, 29 páginas, que chama Os Princípios de Yogyakarta. Yogyakarta é com Y. Todo pai deveria ler isso daí. Todo pai de família. Os Princípios de Yogyakarta. Eles estabelecem princípios. Veja, é um congresso, vamos falar assim, da pauta gay. Aqui, de 95 para 2006, nós temos o quê? 11 anos, né? Em 11 anos, o que é que eles fizeram? A militância LGBT. Aqui não é mais feminismo. Eles incorporaram todo aquele arcabouço teórico do gênero, repito, desenvolvido ao longo de 60 anos pelo movimento feminista. Eles incorporaram a pauta gay e eles lançaram esse documento chamado Princípios de Yogyakarta, onde eles, ao final, eles dizem que seja encaminhado para as Nações Unidas para que lá ela encaminhe para todos os países, de modo que as legislações de todos os países que fazem parte da ONU incorporem esses princípios. Todo pai deveria ler isso daí. Princípios de Yogyakarta. São 29 princípios, 28 páginas, um negócio desse. Qual é a minha reflexão? É o seguinte. Com Pequim 95 e 2006 com Yogyakarta, o que é que a gente tem? A gente tem a unificação das duas agendas, a agenda dita LGBT com a agenda feminista, em torno da ferramenta do gênero. Com o objetivo. O objetivo é o quê? É a subversão de toda a ordem social. Aí, muitas pessoas ficam assim, mas meu Deus do céu, o que é que o cara ganha? A pergunta deve estar passando na cabeça de quase todo mundo. E essa pergunta é uma pergunta já viciada. Por quê? Porque nós estamos acostumados a raciocinar
na base do ganha e, sobretudo, na base do ganha financeiro. Não se pode legislar sobre a maldade nem a loucura. Não se legisla sobre isso. Ninguém sabe o que pode sair da cabeça de um louco ou de uma pessoa má. E tudo isso tem as duas coisas aqui dentro. O Papa Bento XVI, não lembro o ano, ele escreveu um documentozinho que foi um discurso bem breve para a Cúria Romana. Ele escreve em 2 páginas falando sobre o problema do gênero, a ideologia de gênero. E ele diz um negócio interessante, ele diz, olha, mais do que a destruição da família, que eles dizem abertamente, o que está em jogo, o Papa Bento XVI, o que está em jogo é a própria natureza humana. É a destruição da própria natureza humana criada por Deus. Mais do que a família. Porque, na verdade, quando tudo é família, nada mais é família. Quando o STF diz qualquer coisa é família, nada mais é família. Não se acaba com a família por decreto. A partir de hoje está extinta a família. Não. Só ele dizer, a partir de hoje qualquer coisa é família. Percebe? Percebe? Qualquer coisa é família. Então não existe mais família. E volta aquela pergunta. 2 caras, uma mulher e um papagaio? Família. Já tem gente requisitando aqui, já tem decisão do judicial autorizando o que se chama poliamor. Quer dizer, a poligamia. Proibida por nossa legislação. Já tem juíza. Não, lógico. Mas, pô, se você aceitou a premissa, você vai ter que aceitar a consequência. É simples assim. Se pode homem com homem, por que não 2 homens? Por que não 3 homens? Ou seja, se não há um padrão que é de direito natural, transcende as legislações. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se não há um padrão, se não há uma realidade, que foi o tema que a gente conversou a tratar aqui, se não há nenhum princípio moral estabelecido, instituído pelo próprio Deus, se não existem condutas intrinsecamente más, tudo é permitido. Aí vai a frase de Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. A questão é a seguinte: há condutas que são intrinsecamente más, existem atos humanos intrinsecamente maus e reprováveis. O cara diz, tudo é relativo. O relativismo ele se eletrocuta, né? Quando o cara diz tudo é relativo, ele já acabou de estabelecer um princípio absoluto. Todo mundo percebe, né? Menos essa frase, não é? Ele se eletrocuta. O relativismo ele não se sustenta. Mas aí quando o cara chegar com essa conversa mole para cima de você, só tem uma solução. Você tem que chocar. Entendeu? Você tem que chocar. Por quê? Se ele não for um cara... Pode ser que ele seja um vigarista, e com os vigaristas e as pessoas más a gente não deve nem se aproximar, porque ele não tem compromisso com a verdade, mas pode ser que seja uma pessoa que esteja ali empapada dessa loucura. Ela está meio que num sintoma de uma histeria. Ela não percebe mais a realidade. Aí várias pessoas, e a maioria é assim, não, tudo é relativo, fica aquele negócio ensaboado, né? Aí você diz, veja, o que é bom para você é ruim, pode não ser bem para mim, aquele negócio. Aí você diz, o que é certo para você pode não ser para mim. Você diz, então tá bom, então me diz uma coisa. Você acha certo estuprar menininha de 2 anos de idade? Um cara de 30 anos estuprar uma menina de 2 anos de idade? O que é que você acha disso? Aí eu quero ver o relativismo do cara. Você choca, né? Quem, ao longo da história da humanidade, qual documento que nós temos? Qual registro arqueológico que nós temos onde isso foi louvado
Veja, uma coisa é dizer, isso sempre houve. Outra coisa é dizer, isso foi enaltecido. Qual civilização enalteceu a covardia? Qual? Qual tribo? Qual clã? Qual país? Qual? Em que momento da história da humanidade? A covardia foi uma coisa de, meu filho é um covarde, que coisa. Isso não existe. Veja, então existem algumas notas, alguns princípios morais que, ao que tudo indica, são absolutos e, portanto, independem de tempo, espaço, região geográfica, que eles estão encravados na alma do ser humano. E quando o ser humano ele se abre um pouco para o que ele realmente é, ele percebe, ele diz, isso é errado. Isso não se faz. O incesto. Qual civilização aceitou o incesto? E é uma pauta, eu estava falando com o Wendel, antes de chegar aqui, o incesto é uma pauta do movimento marxista desde o meados do século XIX, quando eles defendem. Para ser mais preciso, no próprio livro de Karl Marx, que é onde está a semente do gênero, que ele prega a destruição da família, que é 1884, da origem da família, da propriedade privada do Estado, ele trata lá o incesto como um mero tabu. Essa ideia do incesto, você pega 1884, essa obra de Karl Marx, e você pega as principais correntes marxistas ao longo de todo o século XX. Eu não estou exagerando, eu não estou mentindo. Pegue todas elas, as principais, você vai ver que todas, sem exceção, elas pregam a destruição da família. A família deles não, é a sua. Não é a família um negócio assim, uma abstração. Não, é a sua família. Eles pregam a destruição da família e aí se inclui o movimento feminista de verniz marxista, que ali da década de 60, 70, pregam o incesto como até meio de destruição da própria família. Está tudo nos livros, não sou eu que estou dizendo. Para você ver o nível de perversidade dos caras. Tá certo? Eu acho que chegamos, né? Então vejam, é muita coisa e assim não dá pra gente nem falar. O meu padrinho ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, tem coisa que é como cirurgia. Se abrir tem que fechar, senão mata. E aqui a gente está numa situação perigosa dessa, né? Porque o tema ele é muito complexo, ele é muito vasto, não dá para tratar em 1h30. O que dá mais é para fazer isso, quase nada. É mais um grito de alerta para que cada um tenha mais cuidado com o que está acontecendo e, sobretudo, com os filhos, com a família. Não dá para fazer muito além disso, não. Cuidado com os livros didáticos, cuidado com televisão, essa coisa, negócio de Big Brother, não sei de quê. Isso aí é só porcaria, é veneno. Tá certo? Olhem todos os livros do seu filho da escola, monitore o que os professores lá estão, que existe uma minoria que está para isso, quer dizer, está para realmente subverter a alma dos seus filhos, infelizmente, tá certo? E fiquem atentos e tentem dar uma lidinha e mapear direito, pelo menos que superficialmente, o que está acontecendo. Porque o que está em jogo é as consciências. E nada mais valioso do que as nossas consciências e a consciência dos nossos filhos, né? Em última análise, o que está em jogo é a nossa salvação. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos e desculpa qualquer exagero, tá bom? Obrigado.